Oi, gente! Vamos dar sequência no nosso conteúdo de Química do segundo semestre. Na aula passada a gente falou sobre geometria molecular e hoje a gente vai falar sobre polaridade. Então, olha só. Primeiro, o que é polaridade? Polaridade é uma característica das ligações químicas e também é uma característica das substâncias químicas. Então, existem ligações químicas polares e apolares e existem substâncias químicas também polares e apolares. Essa característica, a polaridade, ela é uma característica importante porque ela determina a solubilidade de uma substância. Para eu saber se uma substância é solúvel, se dissolve em outra substância, eu preciso saber a polaridade das duas. Substâncias polares se dissolvem entre si e substâncias apolares não se dissolvem entre si, são insolúveis, tá certo? Então, essa é uma característica relativamente importante porque ela determina a solubilidade. Mas o que é a polaridade? Polaridade é a presença de polos, de regiões com cargas positiva e negativa. Então, se uma molécula tem uma região polar, uma região com polo positivo e uma região de carga negativa, essa substância é polar. Bom, o que determina a polaridade de uma substância? Esses três fatores aqui determinam se uma substância é polar ou apolar. A eletronegatividade das ligações químicas, a geometria da molécula e o vetor momento dipolar. Bom, o que é isso? Calma que a gente vai ver direitinho. Então, vamos começar pela eletronegatividade. A gente aprendeu lá no primeiro semestre que eletronegatividade é a tendência que um elemento tem de atrair para si os elétrons de uma ligação. Então, quando eu tenho uma ligação formada por uma ligação covalente formada por dois elementos químicos diferentes, esses elementos atraem esses elétrons da ligação com uma força diferente. Essa força é a eletronegatividade. Então, a eletronegatividade é uma propriedade periódica dos elementos que está relacionada com a capacidade que um elemento tem de atrair para si os elétrons na ligação química. Então, uma ligação que é composta por dois átomos diferentes, ela é uma ligação polar. Por quê? Porque se os átomos são diferentes, eles têm eletronegatividades diferentes. Então, mais eletronegativo vai atrair mais os elétrons, o menos eletronegativo vai atrair menos os elétrons. O átomo mais eletronegativo, que atrai mais os elétrons, ele gera um polo negativo. Por que negativo? Porque os elétrons são partículas negativas. Então, se o átomo atrai para si com mais força os elétrons, ele vai ter uma carga elétrica maior. Então, ele vai ser um polo negativo. E o átomo que ficou com déficit, vamos dizer assim, de elétrons, ele ficou com um polo positivo. Quer dizer, ele ficou com ausência de elétrons. Ele fica carregado positivamente. Então, vai ser uma ligação polar. Eu estou colocando esse lembretezinho aqui, ó, é uma observação. As ligações carbono-hidrogênio, então, ó, a ligação entre o carbono e o hidrogênio, a ligação covalente entre o carbono e o hidrogênio, é uma ligação química que acontece entre átomos de elementos diferentes. Acabei de falar que se a ligação é entre elementos diferentes, a ligação vai ser polar. A ligação carbono-hidrogênio é uma exceção. Por que é uma exceção? A eletronegatividade do carbono e do hidrogênio são diferentes, porém é uma diferença tão pequena que ela é irrelevante. Não é uma diferença de eletronegatividade suficiente para gerar um polo negativo. Na verdade, o carbono ele é ligeiramente mais eletronegativo que o hidrogênio, mas essa diferença de eletronegatividade é tão pequenininha que ela não é suficiente para gerar polos. Então, as ligações carbono-hidrogênio, mesmo sendo ligações covalentes entre átomos de elementos diferentes, são ligações apolares, tá? Então, sempre que tiver uma molécula que ela tem só carbono e hidrogênio na estrutura, essa é uma molécula apolar.
Porque as ligações carbono e hidrogênio são ligações apolares. Uai, mas são diferentes? Sim, mas a diferença de eletronegatividade é mínima, tá certo? Então, essas são ligações apolares. É o único caso. Tirando a ligação carbono e hidrogênio, toda vez que você tiver uma ligação entre átomos diferentes, você tem uma ligação covalente polar. Ah, então todas as moléculas que têm ligações polares são moléculas polares? Não necessariamente. Vai depender desses outros dois fatores aqui, ó. Vai depender da geometria da molécula e vai depender do vetor momento dipolar. Dessa geometria resulta um vetor momento dipolar. E é disso que depende a polaridade da molécula, tá certo? Então eu coloquei aqui 5 exemplos para a gente analisar. Então olha só, o primeiro exemplo aqui a gente tem a molécula do gás oxigênio, a molécula de O2. Essa aqui é uma molécula apolar. Por que ela é apolar? Porque ela é formada por 2 átomos iguais, 2 átomos do mesmo elemento químico. Aqui, a diferença de eletronegatividade aqui não existe. O oxigênio tem a mesma eletronegatividade do oxigênio, então os 2 átomos atraem os elétrons com a mesma força, não forma polos nessa molécula. Se não tem polo, é uma molécula apolar. Agora aqui a gente tem a molécula do ácido clorídrico. É uma molécula também formada por 2 átomos, uma molécula diatômica. A gente tem o hidrogênio ligado ao cloro. Se vocês não se recordam, a gente estudou em propriedades periódicas que a eletronegatividade aumenta na tabela periódica da esquerda para a direita. Os elementos mais à direita, tirando os gases nobres, que não têm eletronegatividade porque eles não se ligam. Então, os mais à direita são os mais eletronegativos. Se vocês lembram lá de tabela periódica, o hidrogênio é da família 1A, é o primeiro aqui do lado esquerdo. E o cloro está na família 7A. É a última coluna, tirando os gases nobres, né, do lado direito. Então, é dos menos eletronegativos e esse aqui faz parte do grupo dos mais eletronegativos. Existe uma grande diferença de eletronegatividade aqui. O cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Sendo assim, o cloro atrai para si os elétrons com muito mais força e isso gera um dipolo elétrico negativo no cloro e um dipolo elétrico positivo no hidrogênio. Então essa é uma molécula que tem polo, tem um polo positivo e um polo negativo. Portanto, essa é uma molécula polar, tá? Então, gás oxigênio é apolar porque é formada só por ligação apolar. E o ácido clorídrico é uma molécula polar porque é formada por uma ligação polarizada que forma esses 2 dipolos. Então, olha só, a molécula do ácido clorídrico é uma molécula linear. Os elétrons eles estão indo nessa direção aqui. Então, o vetor momento de dipolo é essa seta apontando para cá. Então, existe uma força para a direita, o que torna essa molécula polar. O terceiro exemplo, eu coloquei aqui a molécula de água. Então, ó, a gente já sabe que o hidrogênio pertence à família 1A, ele é dos menos eletronegativos. O oxigênio é da família 6A, ele é bastante eletronegativo. É menos que o cloro, mas é bem mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, ele que atrai mais os elétrons. Aqui forma um dipolo negativo, porque o oxigênio atrai os elétrons para si, e sobre os átomos de hidrogênio forma um dipolo negativo. Desculpa, positivo. Negativo, concentração de elétrons, dipolo positivo, déficit de elétrons. Agora veja bem, a molécula da água é angular, lembra que a gente estudou isso na aula passada? Por que a molécula da água é angular? Porque tem 2 pares de elétrons aqui, ó, não ligantes. Esses elétrons empurram os elétrons da ligação, obrigam eles a se afastarem. Essa é a máxima distância entre as nuvens eletrônicas. A molécula da água tem essa geometria angular. Então, olha só, qual que é a direção dos elétrons nessa ligação aqui, hidrogênio e oxigênio? Essa direção aqui, ó, os elétrons estão indo em direção ao oxigênio.
Nessa ligação, a gente tem os elétrons indo nessa direção aqui. Então, a gente tem duas setas indicando a direção do deslocamento dos elétrons. O vetor momento dipolar, eu não sei se vocês já estudaram isso em física, mas o vetor é a seta que indica qual é a direção da resultante dessas forças. Então aqui eu tenho duas forças, uma nesse sentido e uma nesse sentido. A resultante dessas duas forças é quando você traça uma linha dessa extremidade, outra linha nessa extremidade. Então aqui, ó, nesse vértice eu tenho o vetor momento de dipolo, que é a força resultante. Então eu tenho uma força resultante nesse sentido aqui. O vetor momento dipolar não é zero, ele é diferente de zero, porque existe uma força nesse sentido. Então, portanto, a molécula de água é uma molécula polar. Aqui a gente tem, no quarto exemplo, a molécula do gás carbônico, que é uma molécula linear. Por que o carbono é linear? O gás carbônico é linear? Porque o átomo central não tem elétrons não ligantes. Os dois elétrons, né, os dois pares de elétrons, os 4 elétrons do carbono estão envolvidos aqui nas ligações com oxigênio. Então, a molécula de gás carbônico assume essa configuração linear. A ligação carbono-oxigênio é uma ligação polar. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então os elétrons se deslocam nesse sentido aqui. Nesse sentido. Eu tenho um dipolo negativo no oxigênio e eu tenho a formação de um dipolo positivo no carbono. Esse outro oxigênio aqui também é mais eletronegativo que o carbono, os elétrons se deslocam nesse sentido, dipolo negativo. A molécula do gás carbônico é uma molécula formada por ligações polares. A ligação carbono-oxigênio é polar. Os elétrons se deslocam no sentido do oxigênio, que é o mais eletronegativo. Porém, quando eu faço a decomposição dos vetores, o que eu vejo? Eu tenho dois vetores em sentidos opostos. Eu tenho duas forças de mesma intensidade em direções opostas. Então, esses dois vetores, eles se anulam. Então, o vetor resultante, o vetor momento de dipolo resultante aqui é zero. Portanto, essa é uma molécula apolar. Mesmo sendo formada por ligações polares, a molécula como um todo é apolar, porque os vetores têm sentidos opostos e mesma intensidade. É como se eu estivesse puxando com a mesma força, então não vai para nenhum lado. Tá vendo? Essas forças se cancelam e aí a molécula é apolar. E no quinto exemplo, eu tenho a molécula do gás metano, que é uma molécula formada por um átomo de carbono e 4 de hidrogênio. Na aula passada a gente estudou a geometria dessa molécula, a gente viu que ela é uma geometria tetraédrica. Ela tem duas ligações no plano, uma para trás do plano e uma para frente do plano. Aqui eu nem preciso analisar a geometria da molécula, porque essa molécula ela é formada unicamente por ligações carbono e hidrogênio, e como eu disse para vocês no início, as ligações carbono e hidrogênio são ligações apolares, tá? Então, como essa molécula é formada só por ligações apolares, essa molécula é apolar. Mesmo, assim, ó, uma suposição, né? Supondo que a ligação carbono e hidrogênio fosse uma ligação polarizada, que a diferença de eletronegatividade fosse suficiente para criar polos. Ainda assim, a molécula seria apolar, porque esses dois vetores aqui, ó, eles estão em sentidos opostos, eles se anulam, e esses outros dois também. Então, pela geometria da molécula, mesmo se as ligações fossem polarizadas, essa molécula seria apolar, porque os vetores em sentidos opostos, que a gente vê aqui na geometria, geram um vetor momento de dipolo zero. Um vetor momento de dipolo nulo, tá certo? Então, é isso que é polaridade. Polaridade é a existência de polos positivos e negativos e a existência de um vetor momento dipolar diferente de zero. Então, quando a molécula é formada somente por ligações apolares, ela é apolar. Se ela for formada por ligações polares, ela pode ser polar,
se o vetor momento de dipolo for diferente de zero, e ela vai ser apolar se o vetor momento de dipolo for igual a zero. Se os vetores se anularem, ela é uma molécula apolar. Então, olha só, desses exemplos que estão aqui, a gente pode concluir que o ácido clorídrico se dissolve na água, porque são duas moléculas polares. A gente pode concluir que o gás metano não se dissolve na água e que o gás carbônico também é insolúvel em água, por ser apolar. Essa solubilidade, ela também tem níveis, tem escalas. Uma pequena quantidade de gás carbônico, de gás oxigênio, pode ficar dissolvido na água sim, mas não em grandes quantidades, por causa da diferença de polaridade das moléculas, ok? Então é isso. Aqui no quadro eu coloquei as informações de forma mais resumida, para não ficar com o quadro muito carregado, mas lá no texto que eu deixei na plataforma lá do site da escola, tem um resumo bem detalhado de tudo que eu expliquei aqui e tem também uma lista de exercícios que eu preciso que vocês façam, tá? Então, se tiver dúvida, me chama no EO, resolvam a lista, leiam o texto, revejam esse vídeo e boa semana para vocês. Tchau, tchau!